a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos começar pelo princípio, e aí depois a gente vai comer e chega até o fim. Amém? Mas capítulo 1 de João, versículo 15 ao versículo 18. João testemunha a respeito dele, de Jesus, e conclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Na nossa atualidade, no século XXI, nós temos tantos atrativos. Já parou para pensar? Temos a internet, que com um clique, uma palavra, abre vários links ou várias páginas para que você possa visualizar, para que você possa ver, para que você possa assistir, possa ler. Tantos atrativos, oportunidades nós temos para uma vida tão curta, como também o pouco tempo que nós temos. Hoje se torna difícil nós administrarmos o nosso tempo. São tantas coisas ao mesmo tempo que nós temos que fazer, que a nossa mente pira às vezes, e nós não concluímos muitos dos ensinamentos ou daquilo que a palavra nos exige que nós façamos durante o dia, porque é tanta coisa que nós ficamos às vezes doidão. A vida passa tão rápido. Eu tenho que estudar, quem sabe eu tenho que fazer minha faculdade, quem sabe eu tenho que escolher a minha profissão, e se eu já tenho a minha profissão, eu vou pensar em casar, porque agora eu tenho sustento para manter tanto a mim quanto a pessoa que está do meu lado. Quem sabe eu tenho que agora comprar meus bens materiais. Quem sabe se eu for próspero, eu posso então acumular uma fortuna na minha vida. São tantas coisas, são tantos caminhos, são tantos atrativos, que às vezes ou nós nos perguntamos, ou outras pessoas já nos perguntaram. E eu trago essa pergunta como um tema para que a gente possa trabalhar em cima dela. Conhecer a Deus, para quê? Para que conhecer Deus? Se os atrativos da nossa atualidade é tão bom, conhecer a Deus para quê? Se todas as minhas atividades me saciam em tudo que eu tenho, então eu posso trabalhar, eu posso levantar, eu posso ganhar meu dinheiro, eu posso conquistar meus bens, eu posso conquistar minha família, eu posso conquistar meu carro, eu posso conquistar várias coisas. Para que conhecer a Deus? Se eu tenho tudo sem Ele, muitas vezes. E aí, a resposta dos ateus nesse momento seria: é verdade, não precisa de Deus, Deus não existe. E agora já estamos até pressionando a nossa presidente, dizendo: ei, seguinte, tira aquela frasezinha lá do dinheiro, que é errada. Deus seja louvado. Não, mas Deus não existe. Então não precisa dessa declaração. A briga na semana foi essa, com o ministro da Fazenda: tira essa declaração, Deus não existe. Conhecer a Deus, para quê? Qual é a diferença de Deus na minha vida? Se eu disser para mim determinar e na minha mente falar: Deus não existe, eu vou andar sozinho, eu consigo. Para que Deus? Para que eu vou gastar tanto tempo? Para que você é tão responsável com a igreja? Para que eu tenho que conhecer a Deus? A gente sabe que tanto eu quanto vocês, nós estamos numa luta diária tão grande, tudo porque nós queremos conhecer mais quem? Deus. E é isso
que vai me diferenciar das outras pessoas. É o meu desejo, só um pouquinho, falhou. É o meu desejo por conhecer a Deus, que vai trazer algo diferente, tanto nas minhas atitudes, quanto nas minhas escolhas. Pergunta a você: você já sofreu como eu tenho sofrido, quando você vai ter que escolher alguma coisa? É uma luta, porque aquilo que você vai escolher, você antes pensa, será que isso vai agradar o coração de Deus? E aí às vezes você fica, porque aquilo que você mais anseia, que você mais busca, em que você vai colocar a sua decisão, não é aquilo que agrada a Deus, e você tem que começar então a lutar contra você mesmo. Conhecer a Deus, para quê? Como eu posso conhecer a Deus? Talvez você então comece a perguntar agora. Tá, tudo bem. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não consigo ver Ele? Nem Moisés, o homem mais íntimo de Deus, conseguiu ver a Deus. E esse era o maior desejo dele. Como eu posso me dedicar a um Deus se eu não vejo Ele? Como você pode dizer que adora a Deus se não tem nada para você palpar e nem ver para dizer, não, isso aqui é Deus? Como? Como eu posso dizer, não, está valendo a pena a busca por Deus, se muitas vezes nós viemos até a igreja forçados, sem prazer nenhum no coração? Como eu posso conhecer Deus? Bom, o próprio texto, o próprio apóstolo João tem nos revelado isso. E na revelação de Deus, o apóstolo João ele vai utilizar da última opção. Existem mais duas. Como é que o ser humano consegue conhecer a Deus? Primeiro, o ser humano conhece a Deus porque ele tem consciência. Freud e os filósofos trabalhando a mente humana sabem que a raça humana, o homem, a mulher, são os únicos que conseguem raciocinar. Exatamente porque tem consciência. É o primeiro passo para que você conheça Deus. Você raciocina e começa a fazer perguntas. Por que eu estou aqui? Como é que esse mundo surgiu? Como é que o homem chegou a construir um bonequinho tão bonito, né? um brinquedinho que sempre chega a voar? A segunda opção, a primeira é a consciência. A segunda opção para que você conheça Deus é a criação, a natureza. Você olha para o céu, o que tem no céu agora? Quem criou as estrelas? Deus. Não, foi o Big Bang, cara, está errado. Viu? A sociedade nossa, ela começa a introduzir algumas hipóteses, algumas teorias em que a própria sociedade diz, não, isso aqui para nós é verdade. Por quê? Porque a sociedade não tem interesse em conhecer a Deus. Nós temos. Então quando você vai de encontro e faz algumas perguntas, dizendo, tá tudo bem, o Big Bang, ótimo, que legal. Como é que numa explosão pode haver ajuntamento? Como algo explode e aí começa a juntar as moléculas novamente e aí surge os planetas, o universo, as estrelas? Que interessante. Como pode então uma ameba, uma bactéria, criar um ser humano inteligente como nós? Como? Então, a própria criação revela que há um Criador. E aí, para o Criador, muitos colocam nomes diferenciados. O índio vai dizer que a natureza é seu Deus. Os hindus vai dizer que aquilo que está na frente dele, os animais, é o Deus dele. E nós? Por que não fizemos o mesmo? Não seria mais fácil? E a terceira maneira para que você conheça Deus está no texto. Aquele que nós acabamos de ler. Está no versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 18.
ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, falando de Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O que é revelar? Hoje não temos a prática da revelação das fotos, ok? Antigamente você colocava uma máquina, botava um negócio preto lá dentro, esticava um pouquinho ele e ficava fazendo foto, né? E aí você tinha que pegar o filme e revelar, trazer à evidência aquilo que estava escondido, estava no preto. E aí o pessoal construiu uma sala, botava uma luz vermelha, e ali, com os produtos, eles no papel revelavam aquilo que você bateu foto. Hoje é diferente, né? Nós temos a questão da impressora, rapidinho. O que João está dizendo é que uma das maneiras que Deus utilizou, e a das melhores, foi através de Jesus revelar, trazer em evidência quem é Deus, quem Ele é. Apesar que o povo judeu foi o povo em que Deus fez uma aliança, por isso que ele vai falar que com Moisés ele criou e trouxe a lei para governar e dirigir o povo. Mas em Jesus ele vai trazer a graça e a verdade para revelar quem é Deus. Agora eu pergunto, Jesus mandou e deu a opção de construir alguma estátua, dizer, não, assim vai ser o seu Deus? Sim, não. Mas a pessoa de Jesus é quem revela quem é Deus. Como? Nem João viu. Aquele João que batizou Jesus não viu Deus. Ele batizou Jesus, Jesus levanta da água, o Espírito Santo se faz em forma de pomba, desce até Jesus. E o que acontece? João olhou para o céu e viu Deus. Foi isso? O que aconteceu? Ele somente ouviu Deus. Este é meu filho, em quem eu tenho alegria. Falando de Jesus, o próprio Deus, o Criador, se manifestando, se revelando audivelmente àqueles que estavam presentes. Como seria bom nós ouvir Deus? Pensou? Pensa você um pouquinho aí. Aquele mistério que Samuel, quando pequeno, conseguiu, dormindo, daqui a pouco ele ouve a voz do Senhor. Não seria bom isso? Ouvir a voz de Deus? Quem queria ouvir a voz de Deus aqui? Você pode ouvir todos os dias, você não ouve porque você não quer. Eu ouço. Como? Você está ficando doido? Eu não estou nada. Cada vez que eu sento lá na minha salinha e pego a Bíblia e começo a ler, meu amigo, é a voz de Deus. Você não escapa. Leia a Bíblia e Deus vai falar no teu coração. Ele vai te mostrar quem pecou, a forma que pecou, o que aconteceu com o pecado, o que aconteceu com aquela vida, e a Bíblia não esconde. Tá? Ela não esconde. Quando você começa a ler Gênesis e vai lendo até chegar ao Evangelho, você vai ver que o único traço, o único fio central é Deus salvando os seus. É Deus salvando a sua criação. É de Gênesis e vai até o Novo Testamento, quando o ápice de tudo é quando Jesus vem e paga o preço na cruz do Calvário. Precisava fazer isso? Por que Jesus tem essa autoridade de revelar Deus? Porque a Bíblia é muito enfática, dizendo que Jesus, ele não foi gerado somente aqui na terra, ele já estava lá no céu. E João, ele vai realmente, já nos primeiros versículos, dizer que aquela palavra pronunciada por Cristo já estava com Deus no princípio, criando todas as coisas. Então, por isso que ele tinha autoridade de falar, de revelar. Porque, quando ele vai falar com Nicodemos, ele vai dizer a seguinte frase: nenhum outro pode falar de Deus, porque nenhum outro veio do céu, somente o Filho. Quando então João vai falar que no princípio era o verbo da palavra, e a palavra agora estava com Deus no princípio, e a própria palavra era Deus, trabalhando então com a divindade de Jesus, ele vai dizer, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Já começa aqui no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, mostrando que a vida do Senhor não estava na geração, no seu nascimento carnal, estava na divindade, na eternidade, um tempo fora da nossa compreensão.
Quantos anos tem Jesus? Não sabemos. Porque ele está num mundo, ele está numa questão de tempo em que nós não temos como compreender. Ele está num mundo eterno, e eterno não tem tempo. Por isso que aquela questão de que para um dia Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia, é essa questão de tempo na esfera divina, na esfera espiritual, lá não tem contagem. Então Deus não tem pressa. Nós morremos. Nós somos finitos. Nós somos limitados. Mas Deus não. Porque não há contagem lá. E olha que maravilha. Não teremos mais aniversário lá. Não ficaríamos mais contentes e ao mesmo tempo tristes. Porque contentes porque o Senhor nos deu, momento de celebrar, comer bolo, comer, junto com a família, fazendo festa. Mas triste porque nós estamos ficando velhos. E lá não vai ter isso. Lá será eterno. E quando então Paulo vai ensinar nessa visão de eternidade, nessa visão que Jesus já existia lá no princípio, e ele agora vai utilizar uma palavra muito utilizada no nosso meio, a palavra predestinação. E agora Paulo vai trazer essa palavra e vai colocar em Jesus dizendo, lá no princípio, quando estava criando, Deus na sua presciência colocou Jesus como sendo aquele que através dele iria chamar muitos para ele. Então, quando Paulo fala sobre isso, a questão de sermos chamados em Cristo Jesus, ele vai utilizar a questão de predestinação, ou seja, o destino antes que aconteça. E ele vai colocar então a questão dizendo que as nossas bênçãos celestiais em Cristo Jesus já foram liberadas antes da fundação do mundo. Ele vai utilizar também a questão que nós já fomos escolhidos em Jesus, na fundação do mundo. Para quê? Por que Deus nos escolheu já, sabendo que Jesus vinha na terra, sabendo que ele ia morrer, ia resgatar um povo para si? Para que ele fez isso? Para que esse povo seja santo, para que esse povo seja irrepreensível em amor. Não mais sob lei, mas em amor. Então Deus, na sua presciência, ele já realmente joga os seus planos lá na frente. Outra questão, e muito importante, a questão de Deus na sua presciência, na sua predestinação, coloca então já em Jesus, anos e anos à frente, para que através dele pudesse então salvar a outros. Por isso que em Timóteo, Paulo vai estar também trabalhando com essa questão de ser chamado, a questão de ser trazido para perto de Deus. Ele vai dizer lá em Timóteo que o desejo de Deus, na sua presciência e enviar Jesus Cristo, o pagamento da sua morte na cruz, é para que todas as pessoas pudessem ser salvas. Todas. E aí a gente faz isso, a gente é especialista nisso. Mas Deus não faz isso. Deus não faz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Ele quer salvar todos. Por isso que ele já no seu plano, na criação do mundo, ele já começa a estabelecer exatamente que haveria um pagamento, e através desse pagamento, todos aqueles que aceitassem o pagamento seriam salvos. Mas veja, Paulo não diz todos serão obrigados a ser salvos. Não, porque daí nós vamos trabalhar também numa questão em que a gente fica meio doidão. A questão da soberania, da vontade de Deus sobre a vontade do homem. Até que ponto eu, ser humano, com as minhas escolhas, vou fazer a vontade de Deus? Ou até que ponto a minha escolha vai fazer com que eu seja salvo? Até que ponto eu me torno, por exemplo, um robô na mão de Deus? O que Deus faz? Na sua presciência, nos seus planos, Ele vai conduzir a minha vida e sempre vai me trazer orientações. Sempre vai me colocar pessoas para que a pessoa possa falar algo ou fazer algo que isso me desperte para enxergar o plano salvífico. Porque diz João, quando ele vai falar exatamente sobre a questão de vontade, a escolha do ser humano, ele vai dizer que Jesus era a luz e a luz veio ao mundo. Mas o povo não quis a luz. Por que o povo não quis a luz? João vai responder: porque agora as suas obras são más. As suas escolhas
As suas vontades não estão de acordo com a vontade de Deus, e agora ele não vem para Deus, porque Deus vai revelar, Deus vai trazer à tona aquilo que está escondido. É isso que é a dificuldade nossa no evangelismo. Você começa a evangelizar e você então começa a falar para uma pessoa que ele precisa de Deus, que ele é uma pessoa, que ele é um ser que realmente tem algo que será eterno, e a vida não é só aqui e agora, mas terá uma continuidade. Para alguns terá reencarnação, para outros não, mas vai dar uma continuidade. E a pessoa não para e não pensa nisso, e não quer vir para Jesus. Por quê? Porque logo ele pensa: isso aí lá para a igreja? Não, eu vou ter que parar de tomar minhas cachaças. Não, eu vou ter que realmente parar de tomar minha maconha. Eles usam um diminutivo, né? A minha maconhinha. Eu vou ter que parar com as minhas festinhas, com a minha droguinha. Então tudo no carinho, né? Tudo no imo, amorzinho, né? Parece a mulher, amorzinho, né? E aí ele não vem para a igreja, ele não se entrega ao Senhor, por causa que a sua vontade, ele olha para dentro de si e diz assim: não, só ir para lá eu vou ter que negar isso, aquilo. E para alguns então, é difícil. Pensa você que é fácil, não é fácil. Diz para um drogado, pega ele na rua aí e diz assim: você precisa largar a droga. Ele vai dizer: não, nada, rapaz, é tão bom o negócio, eu viajo tanto. É difícil de conquistar, eu sei, eu vou ter que roubar um pouquinho lá, eu vou ter que assaltar um pouquinho aqui, quem sabe eu vou ter que matar alguém ali para conseguir a droga. Mas diz para ele que é ruim, ele vai dizer que não. Diz para um cara ou para uma mulher que é festeira e anda com tudo e com todos, que aquilo é ruim, ou que aquilo vai prejudicar tanto o seu físico quanto a sua alma, porque além das doenças, nós temos a AIDS no nosso meio. Não se fecha para isso, viu? Temos muitos remédios, mas o remédio não deixa você viver um tempo, mas vai morrer. Ele vai antecipar isso. Aí diz para nós assim, ou para ele, assim: não, para com isso. Isso desagrada a Deus, ok? E isso vai trazer, talvez, para você alguma doença. Você só vai: para com isso, rapaz. É porque você não está cumprindo a vida doidada. Eu estou. Então é bom demais para mim. As obras das pessoas não é somente do século XXI, está lá no século 30, no século I, com João, quando ele escreve a carta, já dizendo que muitos na época os judeus não escolheram Jesus porque as suas obras eram más. Aí eu pergunto para vocês, eu sei que você sabe disso: quem foram os mais perseguidores de Jesus? Não foi o povo, foi os homens religiosos. Você sabia? Quem perseguiu a Jesus não foi a população, mas foi os religiosos da época, os saduceus, que era um grupo religioso, os fariseus. E quem mais outro lá que eu esqueci agora? É esses que vão perseguir Jesus. E é esses que estão lá na frente de César dizendo: não, queremos Barrabás, nós queremos ele, que é aquele que está junto com nós, nossas obras más. Aquele lá não, mata ele, crucifica, logo, rapidamente, que ele já denunciou, ele já bagunçou o nosso sistema religioso, ele já entregou nós, ele por 2 vezes acabou com o nosso comércio no templo. Arranca esse mundo aqui, ele não merece estar no nosso meio, porque as suas obras são más. Poucos conseguem valorizar a obra do Senhor e conseguem vencer tudo aquilo de mal que tem dentro dele. Poucos. Por isso que Jesus nunca mentiu para nós. Ele disse: o caminho é apertado, o caminho é estreito, e é o seguinte: todo mundo que entra às vezes cai fora, o lado, porque o lado é gostoso. E muitos serão escolhidos, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Por quê? Porque o negócio é tão apertado, entendeu? Que não tem como ultrapassar o outro, tem que ficar atrás, fila de carro na BR, um atrás do outro. Mas do lado não. Do lado você passa por cima, você passa por baixo, você dá um cutucão aqui, você derruba outro ali, entendeu? Porque há interesses humanos. Agora Jesus nunca mentiu nem para mim nem para você. Nunca. Aí como é que eu conheço a Deus? E para que eu vou conhecer a Deus? Bom, eu já entendi que eu conheceria a Deus
através da minha consciência, através da natureza, da criação, e através da pessoa de Jesus que deu a revelação, o ápice da revelação. Por isso que Hebreus, capítulo 1, ele vai falar que outrora, em outros tempos, Deus falava ao povo através de quem? Dos profetas. Mas, nos últimos tempos, no tempo agora em que eles estavam vivendo, Deus falou através do Filho. Quem é o Filho? Mas se eu conhecer a Deus, Ele vai me mostrar o quão fiel Ele é na sua palavra. Conhecer a Deus é conhecer a fidelidade da sua palavra. O efeito e o porquê do cumprimento da promessa, Paulo vai trabalhar em Romanos capítulo 5, quando ele vai dar direção àquela igreja, dizendo que no passado, em Adão, houve a desobediência, e com a desobediência houve o quê? A morte. Agora com Jesus na cruz, houve a obediência, e com a obediência veio o quê? A vida. E essa vida se chama vida eterna. Conhecer a Deus também implica em mudanças. E aí é difícil. O que você acha? É fácil mudar? É nada. É não. Muito difícil. Eu acho que o choque humano mais terrível na sua vida é quando ele tem que mudar algo que já está acostumado. E aí a computação é especialista nisso. Você está ali aprendendo. Quando você aprende, eles lançam algo novo. Pronto, quebrou tudo aquilo que você aprendeu. Começa tudo. Você começa a aprender. Aí mexe aqui, tá aqui, achei, tá. Isso aqui, achei. Agora estou dominando. Já estou sabendo. Daqui a pouco ele lança outra coisa nova. Pronto. Começou tudo de novo o processo. Então a mudança é um choque para o ser humano. Mas veja que a mudança traz benefício. Por exemplo, quando Jesus mudou a água em vinho, foi malefício ou foi benefício? Pergunta para os caras que estavam tomando lá, estavam enchendo a combina, se era ruim. Era nada, era o melhor vinho, segundo o mestre, que provava o vinho. Então tem mudanças que Deus coloca no nosso coração que vai ser coisa boa para nós. Mas vai nos trazer também, de nossa parte, algum sacrifício, talvez. Algum esforço, talvez. Porque aí muitas vezes vamos ter que lutar contra umas coisinhas que a gente gosta de guardar escondidinho no coração. E que ninguém sabe, só você. Mas o Espírito Santo vai dizer na tua mente assim, tu está fazendo isso errado. Porque nós temos consciência, você esqueceu? E com a consciência o Espírito Santo trabalha. E ele revela aqui para você o que você está fazendo errado. Não tem um pensamento que vem para você mudar. Porque esse pensamento vem de quem? Do Espírito Santo. Não vem de você. Como é que eu sei? Me perguntaram uma vez. Como é que eu sei que é algo que vai agradar a Deus? Ou como é que eu sei que a mudança em mim vai agradar a Deus? Quando aquilo que eu mudar, ou aquilo que eu fizer, estiver dentro da orientação bíblica. Okay? O Espírito Santo nunca vai fazer com que você faça uma atitude para te afastar de Deus. Nunca. Aí cuide. Porque dessa maneira de afastamento não vem de Deus. Agora, quando você tem algo que foi mexido em você, algo que o Espírito Santo está trabalhando para que você mude, e isso vai lhe aproximar de Deus, saiba que é Ele. Agora, caso contrário, desconfie. Porque assim como o Espírito Santo trabalha na mente, o inimigo também trabalha. Entendeu? E ele, além de trabalhar, ele enfeita o negócio. Aquilo que para alguns são feios, para os teus olhos é lindo, maravilhoso. É o Dom Juan, é a princesa encantada. E aí, no mais tarde, você vai ver que o príncipe não era príncipe, era um dragão. Vai ver que a princesa não era princesa. É uma feiticeira. E aí não tem como mais voltar. Você já realmente fez muitas coisas erradas. Se você conhecer a Deus, você também vai entender que tudo aquilo que Deus quer na sua vida é te levar aonde Ele está. E aonde Ele está? No céu. E vai trazer para você uma promessa, uma expectativa de vida e vida eterna. É por isso que nós estamos aqui. Nós queremos a vida eterna. Nós queremos estar com o Senhor eternamente.
Nós queremos que essa promessa seja algo verdadeiro quando eu partir desse mundo. Mas se eu não creio na vida após a morte, se eu não creio em Deus, não quero conhecer, como é que eu vou ter expectativa quando chegar na morte? Aí quando chegar na morte, vai fazer o quê? Vai ficar 3 meses de medo. Porque realmente não tem e não sabe o que vai acontecer. Mas a Bíblia não deixa nada escondido. Ela revela para você o que acontece após a morte. Ela revela, ela não deixa escondido, para que você crie expectativas. Que legal! Vou ter então a vida eterna. Sabe de uma coisa? Que Deus requer algo de você também. Primeiro, Ele vai requerer de você que você nasça no Espírito. Tenha um nascimento espiritual. João 3,5. Ele vai querer que você ande num caminho que agrade a Deus. Por exemplo, Paulo vai falar aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12: exortando-vos e consolando-vos, e estando em andastes de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. Ele também vai pedir que você seja persistente e perseverante até a morte, para que você chegue à vida eterna. Paulo vai trazer uma certeza tão forte para nós analisarmos, que é algo muito profundo. Ele diz à igreja de Roma: porque nele que é em Jesus, nós vivemos, e também por ele nós morremos. De sorte que agora, se nós vivamos ou morramos, somos agora do Senhor. E ele vai dizer à igreja de Coríntios: porque fostes comprados por um bom preço. Agora que você foi comprado, que você realmente ganhou a vida eterna, glorifique, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, então, corpo e espírito pertencem a Deus. E ele vai ser taxativo. Paulo é o cara mais convicto que tem na Bíblia, porque ele realmente trouxe muitos ensinos. Ele vai dizer então em Filipenses 1:21: porque agora para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso só pode ser declarado, querido, quando uma pessoa conhece a Deus, quando a pessoa conhece as doutrinas, quando a pessoa que tem desejo de agradar a Deus, quando uma pessoa tem experiências com Deus, quando uma pessoa realmente entende e busca cada vez mais se aproximar de Deus. Pergunta a você, volta ao questionamento inicial: queres tu conhecer a Deus? Irmão, pastor, não, eu acho que não. Porque quanto mais eu conheço, mais eu vou ter que largar. Quanto mais eu conheço, mais eu vou ter que deixar de praticar minhas coisas que eu gosto. Mas sabe uma coisa? Tudo que você fizer pelo reino, lá em cima, na vida eterna, será recompensado. Quando o Senhor diz: nós não temos tesouros aqui na terra, porque o ladrão olha, o ladrão rouba, a ferrugem come, mas não dá tesouro no céu. É isso. É cada momento em que você realmente deixa algo para Deus, cada momento que você deixa o Espírito Santo mover você, cada momento que você deixa ser moldado pela palavra de Deus. Sabe uma coisa? Você está dando tesouro nos céus. E é isso, querido, que você leva. Você não leva daqui dinheiro, você não leva daqui carro, você não leva daqui casa, você não leva daqui nada. Ou pelo contrário, você é levado, porque nem para a cova você consegue ir. Outras pessoas têm que pegar no lado do caixão e levar você, porque você nem isso tem condição de fazer. E você vai deixar tudo aqui, tudo que você acumulou. Mas sabe uma coisa? Aquilo que você plantou no reino, aquilo que você realmente se deixou ser moldado pela palavra de Deus, isso você vai levar. É isso que você vai levar. Eu sei que você realmente quer conhecer a Deus, e Deus vai te revelar muito a você. Mas sabe uma coisa? Como diz o nosso ex-presidente, a luta continua, companheiro. Não foi só aqui no domingo. Ela continuará amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e vai indo. Anos após anos. Quando é que você faz? Quando você morrer. Aí você para de lutar. Mas até lá, você vai ter que lutar. É por isso que alguns caem. Porque param de lutar. Param de se policiar.
Paro de ouvir a voz do Espírito. E aí se parou, Gálatas capítulo 6 para você ler, capítulo 5 para você ler em casa. A luta da carne contra a luta do Espírito. Amém? Quer conhecer a Deus? Amém? Ninguém quer conhecer Deus? Amém de todos. Sabe uma coisa? Você tem na sua mão a maior oportunidade de conhecer Deus. Está na sua mão. Glória a Deus. Amém, queridos?